vamos lá para o meio do mato, vamos preparar uma área ali, onde nós vamos construir, nós vamos cultivar. Então o sol vai te dar o que você precisa, a terra vai te dar o que você precisa, a água vai te dar o que você precisa. Isso não é feito porque estamos divididos e conquistados. Então nem conseguimos pensar assim. E se porventura um grupo conseguir, ainda muitos grupos fazem isso, as chamadas ecovilas, mas ainda há muito domínio, né, dos meios, porque não tem como fugir daqui. É a prisão, fala que é a prisão, não tem como entrar em negação e falar que não é prisão. Então se um grupo consegue fazer, vamos lá, conseguiu se libertar, conseguiu comprar uma grande quantidade de terra, né, mas vai ter lá a mão do governo em volta, vai ter os olhos vigiando o que se está fazendo. E se começar um movimento de libertação, vai ter a influência, eles vão tentar deter isso. Então essa é a realidade aqui, né? Me lembra muito quem leu a história do João Conselheiro, acho que é Antônio Conselheiro, né, lá da história de Canudos, que ele conseguiu juntar um povo, só que ele vivia andando e as pessoas seguindo ele. Só que chegou uma hora que eram muitas pessoas, então ele se estabeleceram numa região. Se estabelecendo numa região, aquele povo que tudo pensava igual, que tinha um líder, né, conduzindo, criou uma comunidade. Uma comunidade começou a prosperar e muito. E começou a fazer negócios internacionalmente. Né? Então o que? O que acontece? Era uma comunidade, todos se ajudando a todo mundo, os povos se unindo. Então assim, tinha milhares de pessoas. Era uma cidade considerável para a época. Né? E aquilo, os parasitas olham e falam, comunismo. E deram um jeito de acabar. E acabaram até com a imagem da pessoa. Né? E hoje poucas pessoas conhecem, né, o tal João Conselheiro, que para aqui era como se fosse um Jesus, né, brasileiro. O cara era muito estranho, né? Vamos supor, considerado para ver um humano normal. Mas é assim que os parasitas o veem. E os parasitas criam meios para tentar deter esses movimentos. Então por isso que aqui é uma prisão. Você não pode fazer qualquer coisa dentro da prisão. Há uma certa limitação. Mas a tua mente ela é livre. Eles não conseguem deter a sua mente. Só que você tem que ter essa força para sair dessas amarras, superar esse malha mental. Né, de se vigiar. Eu não olho apenas o meu corpo, como ele está se comportando, o que ele está sentindo. Eu tenho que olhar a minha mente também. O que esses pensamentos estão me causando? Está me fazendo bem? Está me fazendo ruim? Por exemplo, muitas pessoas falam, não pense como se a Terra é uma prisão, porque aí você vai se sentir preso. A gente não pode negar a realidade. Tem que olhar pelo que é. Eu não preciso me sentir preso. Eu falei, ok, é uma Terra prisão. E o que eu posso fazer a respeito disso? Eu sabendo que é isso, eu não vou começar a colorir a minha prisão, a minha cela, para deixar mais bonitinho, para criar uma falsa imagem, pegar a parede ali, desenhar o sol, né, o horizonte, né? Eu só tenho que cuidar para manter um ambiente limpo, onde eu possa me desenvolver. Se faz bem desenhar um sol, ok, mas eu tenho que ter ciência que aquele sol é falso. Ter ciência de quando eu olho para esse céu é falso. Ele não é real. Não me pergunte como. Né, mas digamos assim, intuitivamente não há escuridão no universo. Eu diria que a escuridão, se você quer a escuridão ela é interna, não como mal. Olhar a escuridão como mal. Vamos supor, eu quero o silêncio total, então eu consigo me interiorizar e conseguir e alcançar isso. Mas exteriormente tudo é luz, mas estão nos cobrindo de uma certa forma. Então eu tenho que ter essa ciência para poder ir além, para poder perceber o que chega da minha mente, se está vindo, se tem algum propósito, se está vindo realmente da luz, ou se é mais manipulação parasitária. Porque eles dominam tudo. Se cria uma religião, a pessoa que cria, ela tem uma boa intenção de despertar, tal, mas os parasitas vêm e começam a controlar a religião e aquilo se torna um meio de controle. Isso é feito com todas as religiões. Aí a ovelha negra fala, não, eu vou sair, eu não sou mais religioso, eu vou agora ser o New Age. E o New Age nasce com uma boa proposta de sair, de se libertar. Mas os parasitas estão lá para controlar esse grupo também. Então a gente tem que ficar atento a tudo. Né? Para onde está o grupo está indo? Para onde está se guiando? Então isso é observar. Né? O vigiar. E o orar, continuar estudando. Estudando o quê? A si mesmo, principalmente. Então nós vamos começar a pensar, né? Esse pensamento que eu estou tendo, tal. E muitos pensamentos a gente vê que vem de relance, né? Você está ali de boa e pensa, a coisa tal, e o foguete, né? Às vezes vem tipo frases. E você percebe que, é o meio, é o seu corpo que está expandindo e captando. Os mais sensitivos, né? Que tem, digamos, um corpo
emocional mais expandido, às vezes vai sentir, é como eles vão sentir acidentes, que é o mais comum que acontece aqui, né? Que é um sentimento muito forte que a pessoa emana na hora que tem um acidente, né? Ou desencarne, aquela pessoa acaba sentindo, principalmente de familiares, como eu já disse. No filme Valerian, né? Valerian, a cidade do mil sóis, é algo assim, né? Logo no começo acontece algo semelhante. Então uma alienígena lá do outro planeta tal, ela desencarna e ela manda um pulso. Aí o Valerian, acho que é o nome dele, né? O personagem, ele capta, vem na mente dele. Né? Ele fala, nossa, eu senti alguma coisa, né? E pela tecnologia ele fala, ó, rastreia meu cérebro. Aí pega lá e pega um sinal que vem do exterior, ó. Você recebeu uma informação que vem de fora. Essa conexão que estamos, e não é que planeta, é muito grande. Né? O sistema solar, para nós que estamos, é pequeno para o seu alcance mental. Estamos falando aqui mental. Então imagine consciencial, imagine o que vem além da consciência. Então nós não somos esse corpo físico, não somos esse corpo emocional, não somos o corpo mental, não somos o corpo de consciência, não somos o espírito, não somos o logos, não somos o todo. É algo além. Não somos nada que é matéria. Então, o que manifesta aqui, se manifesta aqui, é essa capacidade de concentrar num ponto, né, ter um ponto de vista. Eu vou olhar o todo de um ponto de vista. Mas o que está olhando? Será que eu estou conseguindo concentrar todos esses corpos, alinhar e poder ver através desses olhos? Então é isso que se manifesta aqui. Então, ou seja, não está encarnado na pessoa, está encarnado no meio. Então a gente se reúne como uma bomba atômica, reúne toda aquela energia e fica ali no meio, contido, podendo ver tudo aquilo. Mas do ponto de vista que você está vendo, está emanando toda aquela energia. Então o mais importante, esse poder de criação então que nós temos. Você pode manipular as coisas à sua volta. Então você pode manipular os sentimentos, que é os corpos mais sutis. Fisicamente ainda nós, como eu falei, o ego não é lhe dado para o ego esse poder, né, de fazer coisas se manifestarem. Né? Eu vou querer fazer aparecer uma flor aqui, né? Alguns seres conseguem, mas eu seria egóico para fazer isso. Eu queria mostrar, agora aqui, ó, tem a prova, né? Eu quero provar. Isso, o ego quer fazer isso. Quando eu não tiver mais esse desejo, talvez eu consiga. Né? Então se esse ser consegue fazer isso, ele não precisa se alimentar, porque ele já é energia. Né? Então o principal, tudo que nós falarmos, tem uma passagem bíblica que Jesus fala, se você não precisa pecar e ir lá cometer o ato, né, do crime, só basta pensar, já pecou. E o que ele está falando? Nossa, então eu sou um pecador porque eu penso tanta coisa ruim. Não é isso. É que o que ele está indicando é que em nós há uma certa intenção e um certo envolvimento com o crime. Pode eu não cometer, mas se eu estou pensando em outra pessoa comete, como nós somos esse coletivo, eu tenho parte. Então ele pede para olhar essa questão também, para analisar. Então eu falo, ok, por que eu pensei? Porque eu canalizei o outro que está à minha volta que está pensando isso, ou porque eu tenho um certo desejo de fazer isso? Então isso deve ser analisado também. Porque nem tudo que a gente pensa é nosso. Mas ok, eu pensei porque eu toquei nesse quesito, né, nessa intenção. Eu tenho que ver o quanto por cento disso é meu. Pode ser 0,00,1%, mas ainda é. Então, ou seja, ainda tem uma coisinha para ser trabalhada. Então, quando você consegue esse desapego, né, você vai conseguir ver, vai conseguir pensar, só que você vai ver que é externo. E quando acontecer, você vai poder, por exemplo, tem uma pessoa que quer fazer uma coisa ruim e vai te pedir um conselho. Você fala, não faça isso, né, e por isso, e tal, né? Digamos assim, amorosamente, orienta essa pessoa. Então quando vier em pensamento, você também emite essa atenção, essa intenção de orientar, de apaziguar. Então é nessa intenção de observar. Então esse poder de criação, ele é muito grande. No astral ele é muito grande. Nós geramos muita energia. Então no espiritismo você vai ver o que? As pessoas utilizando os médios, até no livro dos espíritos, eles precisam do médio por causa do ectoplasma. Que a gente gera energia para manipular aqui. Tudo que acontece aqui é porque nós criamos, e principalmente porque nós permitimos. Então tudo que nos acontece, nós demos a permissão. Só acontece porque nós estamos criando isso e gerando. Né? Mas eu não estou consciente, eu não quero criar tanta dor para mim, essa vida que está acontecendo agora. Então, como um cavalo, os parasitas dominaram o cavalo, estão te conduzindo, mas em um certo momento
você deu autorização para os parasitas vierem até você. Aí eles começam a conduzir a sua mente para criar as coisas. Como você conduz o cavalo para, às vezes, oprimir outros cavalos. Então, sempre com a nossa autorização, digamos assim. Essa questão é importante. Então, assim, então eu quero tirar a autorização. Também não é simples assim, porque eu não estou muito consciente disso. Né? Então eu tenho que trabalhar no que eu estou consciente. Não querer o mal, não desejar o mal. E ajudar sempre quando eu puder. Então, outra coisa. Não emitir nenhum... não é só sentimento. Porque às vezes a gente vai digamos... Não gosto de tal pessoa. Né? Aí mete um pensamento ruim sobre tal pessoa. Então, às vezes, é por causa que estamos encarados no meio e isso é meio que automático. Mas nos vigiamos. Tentamos fazer isso o menos possível. Não façam isso em relação a si mesmos. Né? Pessoas que tem um livro lá do Saint-Germain, livro de ouro do Saint-Germain, e ele fala, não fale palavrões, nem que seja por brincadeira. Né? Então, mas é só uma palavrinha besta tal. Não fale, porque nós temos esse poder de criação muito grande. Então, se eu xingo, se eu brinco, eu falo, principalmente contra si mesmo, né? Às vezes as pessoas falam, as pessoas não me tratam bem, me tratam como um lixo, como se eu fosse lixo. Parece que não falou nada, parece que não falou nada demais, porque está falando de algo externo. Não, você se referiu a você como um lixo. Não façam isso, porque nós temos um poder muito grande. Esse poder também está na palavra de criação. Né? Então, todo esse meio, toda essa realidade é criado por intenção. Então, se eu falo coisa, se eu concordo, né, eu estou considerando isso. Então, a gente tem que tentar se desapegar então dessas formas, desse modismo, como eu falei. Se você vai numa cidade do interior, as pessoas vão falar tudo aquele sotaque caipira. Então, aqui nós estamos falando com esse sotaque, nós estamos proferindo palavras ruins, às vezes a nosso respeito. A gente não brasileiro não vale nada, é tratado como trouxa. Não, começa a mudar isso, começa a mudar esse tipo de pensamento. Então, ok, eu tenho consciência de que há políticos que exploram as pessoas, mas eu não vou me pensar de mim como uma vítima, como que se eu não fosse esperto o suficiente. Não, eu caí num certo momento, encarnei em certas condições, mas eu não sou isso. Tudo bem que tem gente que explora a debilidade de algum povo. Eles estão dominados pelos parasitas, não eu. Então começa a se libertar, né? E se libertando também liberta o outro desses parasitas, porque o ser que se liberta é que nem uma flor que começa, né, a desabrochar e emanar o perfume e contaminar tudo em volta, né? Porque vamos supor, digamos que a flor desabrocha, emana aquele pólen, aquilo começa a combinar, aquela energia começa a contaminar as outras que também começam a desabrochar. Então, o principal, não profira palavras ruins a seu respeito. E começa a espalhar isso. Não emita palavras ruins a ninguém. E depois, pensamentos. Começa a pensar, mas eu ainda penso. Então, esses pensamentos vão começar a ser limpos com o quê? O orai, né, que é o conhecimento. Então, vamos supor, tem um criminoso que eu odeio, né? Um cara que eu odeio, que fez coisas ruins e prejudicou muita gente. Eu vou entender que, por exemplo, tem uma pessoa que está ali doente, está tossindo, espirrando e fazendo coisas que às vezes me incomodam, né? Coisas, às vezes, condições nos hospitais que são, digamos assim, bem, bem fortes. Eu entendo que eu não vou condenar a pessoa porque a pessoa está doente. Eu vejo o estado de doença dela. Então eu não vou odiá-la por isso. Mas quando uma pessoa está doente mentalmente, que é aquela pessoa que é ruim, que xinga, que quer fazer o mal, é mais difícil, porque eu me coloco em pé de igualdade porque eu me vejo na mente. Mas se você for além da mente, você vai entender, ela está sendo parasitada. Os parasitas que controlam a mente dela, ela está agindo em simbiose com o sistema. E aquele ser, para chegar a esse ponto, apanhou muito. Né? Porque esses seres vêm batendo deles, de vidas e vidas. Né? Aí a pessoa encarnou, tem uma vida ruim, tem uma infância ruim, apanha, rala, às vezes sofre abusos e se torna um ser humano ruim. Eu tenho que ter essa expansão de visão. Mas eu vou me tornar manso e pacífico? Não! Eu vou me percaptar da realidade, eu não vou acentuar o problema, eu vou contornar. Tem como eu resolver? Se está em minha capacidade, né, parar aquele problema, eu paro. Mas não tá, eu não vou ficar condenando, eu vou ficar emitindo maus pensamentos, ou seja, agindo em simbiose. Então, o principal,
não usar esse poder de criação negativamente a teu respeito. Então, por mais que as outras pessoas, nessa empresa ninguém me valoriza, não valo nada. Não façam isso. Não façam isso. Todos nós, né? Você não precisa falar do nosso valor, né? Mas assim, prestem atenção nisso. Então, isso que eu falei é tipo como se fosse o caipira, ele tem o jeito dele. Então, nós temos o nosso jeito. Eu não valho nada, porque essa empresa não me valoriza, tal. Né? Então, esse é o modo do ser humano. O normal do ser humano é assim, é o estado dele de reclamação, né? Sempre reclamando das coisas. As pessoas vão conversar, não conversam sobre, né? Ou conversam sobre um estado, algo que a mídia botou na mente deles, que é a programação, ou estão reclamando de algo, né? Então é o modismo, é o sotaque que está ali. Então observem isso. Então vocês conseguem sair também, né? Conseguem sair da mente, estar, digamos, operando através de um estado consciencial, um estado que é mais abrangente, olha por todos, né, tenta melhorar todo o meio, mas claro, primeiramente você vai tentar melhorar a tua casa, o teu veículo, né? E isso serve, digamos, de exemplo para o que estão à volta. Mesmo que essa melhora às vezes não seja algo que conduz o caminho da Matrix, que a Matrix desenhou o caminho para as pessoas trilhar, é o vencer na vida, então o caminho é esse, né? Às vezes o caminho não é esse, às vezes a consciência vai te jogar para outros caminhos. Isso que vai sair fora, vai quebrar essa realidade, né? Mas é algo que, digamos assim, vai muito além de compreensão, é outra realidade, como se diz. Mas enfim, né, eu queria falar do ser humano. O que o ser humano é? Você não é isso. Né? E nós já podemos ter essa percepção, já podemos ter esse sentimento, nós estamos em nossa volta. Eu só lembro de uma experiência que eu tive, isso que eu falo de que você tem essa capacidade de mentalmente, nós temos o mental, já percebemos o nosso mental, já percebemos a nossa intenção, já conseguimos enviar pensamentos. Aí fala, mas eu não consigo conversar por telepatia. Sim, consegue. Né? Digamos que aqui ninguém está se comunicando, mas se você vai ver nessas experiências que as pessoas contam, se você sai um pouquinho, você vai conversar telepaticamente com os outros seres. Por quê? Porque você, está muito além ainda. E muitas pessoas não conversam nem por telepatia, tem aquela comunicação direta, porque já temos esses caminhos, já temos esses meios abertos. Mas esse veículo é só uma bicicleta, não tem motor aqui, né, que nem aqui. Né? Mas como ser, como percepção, já possuo. Então mesmo que eu não tenha um motor, está vindo a informação e ele está se manifestando da forma que pode aqui. Né? Então, já temos essa capacidade de nos comunicarmos telepaticamente. Então no momento que falar, agora vocês podem, agora tiram tal véu para poder se comunicar. Quem tiver trabalhado isso vai poder. Mas por exemplo, digamos que eu tenho vergonha, eu sou tímido, eu tenho muitas coisas a esconder, muitas coisas ruins que eu fiz, ou coisas que eu não quero mostrar. Aí eu crio esses bloqueios e mantenho esse véu erguido. Né? Então assim, malha mental. Né? Eu tenho culpa porque às vezes não é culpa sua. Às vezes a Matrix colocou isso em você. Isso é culpa, você tem que ter vergonha disso. É muito comum crianças que sofrem abusos, elas se acham culpadas, acham que elas fizeram algo de errado. Né? Então é mais ou menos isso que acontece na humanidade. A humanidade se acha que nós somos ruins, nós fizemos algo de errado. As religiões vêm colocando isso, vocês são pecadores, né? Comeu uma maçã, essa coisa toda. Então, nós estamos muito além disso. Então a gente tem que começar a observar tudo isso. Né? Então a experiência que eu ia falar é de que a gente pode manipular assim no astral. Se você sai com essa consciência no astral, a gente pode fazer um estrago muito grande, né? Principalmente porque a maioria dos parasitas tem corpos astrais, né? Então é o que eu nem falei, aquela coisa do cavalo. O cavalo é muito mais forte que o ser humano, ele dá um coice e ele mata, né? Então se nós sairmos conscientes no astral, eu não vou falar nem tão conscientes assim, porque se você sair consciente você não vai fazer mal a nada. Mas assim, se nós saímos com a nossa capacidade no astral, nós podemos olhar esses seres e desfragmentá-los. Então eu conto uma experiência aqui, eu vou até colocar o link para vocês, de um sonho, né? Aquele sonho que a gente tem, que, né, vai um pouquinho mais, aquele sonho que eu falo que sai um pouquinho fora do normal, que eu considero para mim real, é o que você sente e tem sentimentos que vão além do que temos aqui normal. Né? Então começa a ter esse sentimento. Então nesse sonho eu me senti numa outra dimensão, eu senti decaindo até uma região umbralina. Só que eu mantive o estado de sentimento. Né? Então assim, eu me vi caindo como se fosse, vamos supor, digamos uma cúpula assim no umbral. Aí eu meio que passei por essa cúpula e comecei a cair. Um ambiente totalmente escuro, como se fosse umbralino. O chão
como se tivesse coisas lá, mas era tudo preto, então assim, não era, ele se adentrava essas coisas até um certo ponto, então eu meio que via, então eu me vi descendo, né, aquela coisa, e olhando o ambiente e tudo, e vim caindo aos poucos, e vim passando os planos, ou seja, eu caí de uma dimensão muito alta, né, que era tudo, era luz, uma cores, né, aí eu entrei nessa região, aí passei por um lugar que era úmido, tinha acabado de chover, né, o mato, aí passei por um bairro, aí continuei decaindo, né, e quando eu olhei para baixo, eu vi que tinha três seres me aguardando, até, né, ali eu mostrei os seres, e só que eu estava muito tranquilo, né, muito em paz, só que, como eu falei, nós encarnamos no ambiente, então sentia as coisas, então não era medo, né? Eu percebia, então eu olhava, embora assim, esses seres não me preocupou, né? Eu olhando, continuei observando, né, o diferente que eram as coisas. Então, quando eu ia descendo, eu sabia que esses seres eram tipo aquele ser, opa, carne nova, carne fresca, vem, né? Esse tipo queria mais outro para sugar, para dominar, para prender, porque eles prendem, quando é uma alma que não está muito atenta, né? Eles prendem o duplo etérico e continuam sugando a energia ali. Então, assim, para fazer qualquer coisa. Então, muito tranquilo, eu desci, né? E aí a única preocupação que eu tive, digamos assim, como a maioria das pessoas tem nojo de barata, né? Então você não quer que uma barata toque em você, né? É muito ruim, né? Nojento, né? Então eu teve o mesmo sentimento para esses seres. Eu não queria que esses seres encostassem em mim, né? Então continuei e tal, né? Aí eu meio antes de pousar, né? Eu lembro que eu fiz mais ou menos assim, ó. Os seres já veio para cima, né? Então isso você percebe em todo o ambiente, né? Eles esperando lá. E quando eu já caí, como a coisa é meio etérea, né? E a gente já tem algum conhecimento assim de alguma coisa, sabe como que funciona? Eu já caí, eu fiz como se fizesse com a mão, como se fosse uma espada, projetando uma espada, mas não projetou nada, né? Só energia. Eu fiz assim, já abriu nessa pessoa, né? Esse ser. Ele abriu, se desfez, né? Então eu já desci em cima desse, né? Eu fiz assim com a mão, né? Já abriu ele. O outro eu afastei, né? Ele estava meio longe, afastei assim com a mão, para não destruir o ser, né? Afastei. E nisso veio um que estava atrás e me segurou. Não que segura assim fisicamente, como se fosse uma pessoa, né? Você sente que a pessoa segura, né? Sente tipo a energia energeticamente aqui, né? Então eu já virei, né? Eles não tinham força para deter, né? A coisa é bem energética, então eu virei. E o que eu apontava é como se eu fizesse com a mão, não é cortar, eu fazia assim e ele abria. Eu afastei, fazia assim, então você já abria. Como você mentalizar de longe, né? Não precisa estar perto, ele estava longe, fazia isso assim, né? Você abria, se desfazia. Um outro, né? Ele pegou e afundou, né? A coisa era etérea, então ele apenas afundou no etéreo e fugiu, né? Então, acabando isso, eu voltei a subir. Aí eu continuei pensando em voltar para o lugar, então eu me vi fazendo um caminho em retrocesso, tipo subindo, né, passando pela cidade, adentrando numa zona que tinha ali tipo uns matos, só que depois daquilo ali eu acordei, né? Mas assim, essa parte eu falo mais para falar dos parasitas. Eles estão lá, eles vão tentar assustar, vão tentar usar de tudo, mas se você tiver consciente, eles não fazem frente a você, né? Principalmente quando se fala de coletivo, né? Se nós formos um coletivo muito grande, né, nós podemos limpar esse malha mental e não cria campo, desaparece o campo desses parasitas estar atuando, eles somem, desaparecem. Então assim, por que tem mosca num certo lugar? Porque tem cocô, tem um monte de bosta ali. Então as moscas gostam de ficar voando em volta e posando. São os parasitas. Limpam o ambiente, elas somem, vão embora porque não tem alimento. Então esses parasitas eles só estão aqui porque tem alimento. Então a partir do momento que nós pararmos de reclamar, pararmos de lamentarmos, né? Orar e vigiar, continuar estudando, porque tem que estudar, porque a gente tem que saber o que é, tem que saber que isso aqui é uma prisão, saber o que somos, que não precisamos estar presos aqui, não precisa ser uma prisão, não precisa ser um lugar ruim, a gente consegue limpar e limpando aquilo cai, se abre, né? Mas mesmo que continue sendo uma escola, deixa de ser uma prisão, passa a ser uma escola, que também é uma escola, já não vai ser um lugar ruim, ainda continua existindo, porque tem pessoas que precisam estudar. Então como coletivo,
né? Nós limpamos essas coisas sujas que estão, esse mental, essa, né, coisa escura que cobre a terra. Esses parasitas não têm alimento, ou eles vão para outro lugar ou eles morrem de desnutrição. Então, assim, não digamos assim, eu diria que não é tão complicado, mas acaba se tornando complicado, porque nós nos vemos, a gente não vê, né, como colegial, a gente não vê a vida dessa forma. Pra gente, a gente é só uma pessoa encarnada aqui, vivendo uma vida que tem que fazer tudo o que tem que fazer e tem que viver a vida loucamente, porque é uma só, e a Matrix aí usa esse indivíduo, programa do jeito que ele quer, e esse indivíduo acaba vendo a vida da Matrix, não a sua vida. Primeiro nós temos que tomar conta da nossa vida, nos tomar posse de nós mesmos, tomar posse do nosso veículo, para depois começar a pensar um pouquinho realmente fora da caixinha, fora da Matrix. Né? E mesmo assim vai ter muitos meios que vai tentar te controlar, vai tentar te, né, seduzir e tal, e depois que vê que você não é controlável, vai tentar te vender coisas, vai tentar te comprar, para ganhar, né? Como lá Cristo sendo tentado no deserto, viu que Cristo não ia, assim, a semente estelar, primeiro eles tentam fazer que a pessoa não encarne, então você vai ver nas histórias dos avatares, vai matar todos os bebês que nasceram naquela época para tentar pegar a semente estelar, não deu certo, vai criar a pior infância possível e vai aproveitar enquanto esse ser não é muito consciente para bater nele, porque uma criancinha você vai lá e bate nela, né, porque ela é fraquinha. Então assim, nós estamos não somos tão conscientes quando criança, então vai apanhar, vai ralar, vai sofrer bastante e vai ver que não deu certo, não conseguimos apagá-la, ela conseguiu crescer, conseguiu desenvolver, porque é muito forte, sementes estelares, os seres antigos são muito fortes e consegue vingar, né? E aí vem a parte da baganha. Tudo que você quis, eles vão trazer, eles vão entregar de bandeja. Olha, toma isso aqui, o mundo é seu, eu te dou tudo o que você quer. Cristo tendo tentado no deserto, né? Te dou ouro, te dou palácios e tal, né? E ele vai falar, não, né? Some daqui, sua praga, essas coisas aí. Então essa é meio que a realidade aqui, né? O nosso trabalho é estar consciente. O principal é não ser um parasita, não agir em simbiose com esses parasitas. Então não é porque alguém te bateu que você vai querer bater no outro. O comportamento do parasita é esse, ele não bate fisicamente, ele bate na mente das pessoas, ele machuca a mente das pessoas. Hoje a gente está vendo essa guerra que está acontecendo aí. Né? Se vocês forem ver as notícias, vocês vão ver o saldo de crianças que vão sair órfãos. Quem que vai cuidar dessas crianças? Se você vai ver a história, vai ver que essa história se repete. Então eles vão cultivar a repetição da história. Em cima de quem? Dessas crianças. Porque essas crianças vão crescer revoltadas. Vão crescer revoltadas e vão ser um terreno fértil para esses grupos extremistas. Esse é o comum. Tem o que divergente? Sim, um ou outro consegue se libertar. Vai ver que era manipulado e vai tomar um caminho diferente. Mas para a maioria não é. A gente vai ver a história sempre se repetindo. E isso que eles fazem são os parasitas. São os parasitas controlando as pessoas aqui. São as pessoas, os parasitas que se acham deuses, que falam que são deuses, esses caras vão servir eles e manipulam. Tudo isso aí é manipulado. Eles criam, é intencional. Né? Então a humanidade precisa conscientemente se libertar disso. Né? Porque vai ver o ser que foi oprimido e falar, entendo sua realidade, né? Mas você não precisa seguir esse caminho, porque esse caminho foi traçado para você pelos parasitas. Estão te manipulando. E o que você faz, digamos que são atos que, né, que machucam outras pessoas, aqui a gente pode falar mais de tudo. O que você faz está errado, só vai causar mais dor e não é a sua intenção, é o parasita que está te controlando. Né? E o ser humano ele vai entender, só que essas informações não estão disponíveis. Né? A semente ela tem que buscar muito para alcançar essas informações, para que isso faça sentido, para que isso toque ela. É que nem uma corda jogada para quem está no buraco. A pessoa pega a corda e fala, eu vou confiar nessa corda, eu vou subir. Eu vou confiar que quando eu chegar lá em cima, aquela pessoa não vai soltar, eu vou cair e vou morrer. Né? Porque às vezes muitos seres, muitas falsas doutrinas fazem isso. Elas te dão uma falsa segurança. Falam, agora que você está aqui segurando e está aqui em cima, a pessoa começa a sacudir a corda. Não, você vai fazer o que eu quero agora. Né? Porque você está sob o meu controle. A gente não pode ser assim também não. Né? Quando oferecer ajuda, ajude de fato. Né? E essa semente ela tem que saber que essa corda é firme. Quem está lá na outra ponta, essa é a questão de fé. Né? Será que eu posso confiar nessa informação? Olha para dentro de si, analisa. Né? Fala, não, essa corda está firme. Quem está segurando lá, ela realmente quer me ajudar, vai puxar. E mesmo que essa força pode parecer, parece que ela não está tão forte, mas essa pessoa vai fazer o máximo possível de se esforçar para tentar isso.
Então, ok, gente, esse foi o vídeo. Foi dividido em duas partes. Na edição aqui eu vou colocar uma edição para falar que estará dividido, né? Que foi 1 hora. Não esperava de fazer o vídeo de 1 hora. Mas ok, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.